Graça e paz, boa tarde. Nós falamos do estado intermediário em relação ao justo, sobre as alegrias que já desfrutamos da nossa fé em Deus, não só nessa vida, elas prosseguem no chamado estado intermediário, ou seja, além túmulo, após a morte, enquanto se aguarda a ressurreição do corpo físico, para que desfrutemos eternamente da vida eterna com Deus em Cristo Jesus, especificamente neste mundo que será também transformado, podendo ser chamado de paraíso, porque esse mundo nunca foi um paraíso. A Bíblia declara que Deus plantou, preparou um lugarzinho específico na terra, onde plantou o jardim do Éden, condições paradisíacas para o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal sobre a face da terra. E a Bíblia fala de uma redenção de toda a criação, de todo o universo, incluindo, obviamente, o planeta, não é só seres humanos. Toda a condição da criação será resgatada, redimida ou elevada à condição proposta por Deus. Tá? Deus não vai deixar que a sua criação permaneça em estado de aflição. O estado proposto por Deus é um estado glorioso, um estado pleno, de perfeita paz, de perfeita alegria. Mas a Bíblia também fala sobre a situação daquele que não é temente a Deus, daquele que não foi justificado ou daquele que não é considerado justo. E o que a Bíblia fala não é dos mais agradáveis. Vamos ao texto aqui. No próprio Evangelho de Lucas, em contraposição à situação do justificado, do justo ou do santo, a do não justificado, do injusto, daquele que seguiu o caminho do ímpio, do mal, obviamente ela é contrária. Mas vamos aqui, em Lucas diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A Bíblia, esse é um texto aí muito bonitinho, utilizado para se falar do estado intermediário, mas é um texto, tá? Existem vários outros textos nesse sentido. O que está escrito, o que está descrito aqui, no verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, há uma separação. Há uma separação. Ainda que desfrutem, ainda que experimente a mesma condição de vida sem o corpo físico, a condição na qual se encontra está separada como que por um abismo. Eles não desfrutam da mesma condição. O justo está na esperança, em pleno gozo, em plena paz, em plena alegria. O injusto ou o não justificado, ele está em aflição, angústia e tormento. Um estado de aflição, angústia e tormento que é ampliado, superdimensionado nesse período que antecede a ressurreição dos corpos, o juízo, o julgamento, a vida eterna ou a perdição eterna. Após a morte, nós ainda temos um período para passarmos com Cristo Jesus, no qual desfrutaremos de muita paz, de muita alegria, de uma compreensão muito mais intensa e elevada do que nós adquirimos ao longo desta vida. Muito embora sem o corpo, que nós estaremos aguardando a ressurreição do corpo. O ímpio, ele experimenta o afastamento de Deus, o afastamento da esperança, o afastamento da fé. Ele experimenta o tormento, a angústia e a aflição, na qual ele já vive neste mundo. É intensificado no período intermediário, para que após a ressurreição do corpo, após o juízo, a situação dele culmine no lago de fogo, o Geena. Mas, infelizmente, aquele que não conhece a verdade, que por Deus foi revelada através da história, através da criação, através das leis da natureza,
através de Jesus o Cristo, através da mensagem dada à igreja, a responsabilidade dada à igreja de proclamar ao mundo perdido, aflito, desesperado, a salvação proposta por Deus em Cristo Jesus. A mensagem, a responsabilidade da igreja é essa. Se não cumprem, isso será decidido, o nível de culpa ou de absolução será decidido pelo próprio Deus, tá? Se a igreja está sendo negligente, está sendo preguiçosa nas suas responsabilidades conforme atribuídas por Deus no pacto eterno, eu creio que haverá consequências. Eu creio que haverão consequências, tá bom? Deus não é injusto para com ninguém. Então, em parte, sim. As religiões cristãs são, em parte, responsáveis pelo sofrimento e condenação eterna de milhares, milhões e milhões de almas. Na medida em que demoramos em aceitar a vida proposta por Deus em Cristo Jesus, insistimos em caminhos outros que não aquele proposto pelo próprio Senhor, ou seja, sermos agentes da redenção, da salvação, ministro do Evangelho, ministro das boas novas, ministro das boas novas, ministro da cura, ministro da santidade, da santificação, ministro do amor de Deus em Cristo Jesus, para ministrarem outras coisas, para servirem outras coisas aí. O ímpio em pleno exercício das suas faculdades mentais, psicológicas, só não no corpo, mas a consciência plena. Ele já sofrerá as dores do inferno, porque quando ele fecha os olhos neste mundo, nesta vida, ele o abre para a antecipação do julgamento e condenação eterna. Essa é a condição do ímpio nesse período intermediário, diferente da situação daquele que foi resgatado por Deus em Cristo Jesus, que já experimenta de forma mais intensa os prazeres do mundo vindouro, da vida eterna e gloriosa, sendo possível que se experimente ainda nessa vida não só o tormento, a angústia, a aflição, o desespero, mas que se experimente a perfeita paz. É importante que o cristão, com vistas à interpretação que a Bíblia nos apresenta do estado intermediário, é importante que o cristão aprenda a experimentar nesta vida algo da alegria por Deus proposta, algo da perfeita paz, algo da santidade ou da santificação, algo que diga respeito à certeza da glória eterna, certeza da ressurreição para a vida eterna. O cristão, de maneira nenhuma, deve estar debaixo das dores do inferno, ainda que situações alheias à nossa vontade ou aos nossos atos nos deem a impressão e a certeza de que os agentes do inferno estão agindo neste mundo, destruindo vidas. Ainda que nós saibamos e experimentemos algo dessa dor e desse sofrimento, creio eu, que seja provisão de Deus, para que, através do imenso amor que a tudo supera, do imenso e intenso amor de Deus em Cristo Jesus, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo leva adiante, usemos os eventos, os sentimentos e emoções avassaladoras e destruidores, permitindo que pelo Espírito Santo tudo isso seja santificado e transformado em vida plena e abundante, porque Jesus é aquele que transforma a expectativa de morte em vida eterna, a expectativa de condenação em absolvição, a expectativa de pecado e corrupção em santificação, em santidade de vida. Vivendo em Deus pela fé em Cristo Jesus, nós temos não só o direito, mas como que uma obrigação de experimentarmos algo do mundo vindouro ainda neste mundo, ainda nesta vida.
Os aspectos de sofrimento, angústia e dor não são os determinantes para a vida do cristão. O sofrimento, a aflição, o medo, a angústia e dor são obstáculos a serem vencidos e ultrapassados pelo gracioso amor de Deus em Cristo Jesus, que nos diz: eu tenho para você muito mais do que isso. Você vê a dor, eu vejo a cura. Você vê o medo, eu vejo a fé, a esperança. Que possamos experimentar a cada dia um pouco mais e um pouco mais intensamente de tudo que Deus nos reservou na glória eterna. A alegria, a paz, a perfeita paz, o amor e a comunhão com Deus. A comunhão com Deus Pai através da fé em Cristo Jesus é o nosso sustento, é a nossa paz, é a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós temos a vida que se renova, a vida que se transforma, a vida que ressuscita dia após dia. Aguardamos a ressurreição para a glória eterna, mas isso não significa que você não possa experimentar essa ressurreição, essa renovação de vida dia após dia. Noite após noite, momento trágico após momento trágico, que Deus restaure a sua vida, a sua fé, a sua alegria, como um ato de ressurreição para a glória eterna. Não é impossível o que eu estou dizendo, não é inatingível, não exige muito, a não ser a fé em Deus, através da submissão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.